Olha, eu gostaria de fazer algumas considerações e comentários acerca do novo decreto estadual, é o decreto 41086, de 9 de março de 2021, publicado exatamente nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021. Quero também comentar os decretos municipais que seguiram o estadual, especificamente os da Prefeitura de Conceição e de Itaporanga, em relação especialmente aos setores de comércio e serviço de maneira geral, comércio e serviço essencial e não essencial, e também o funcionamento da feira livre. Quero lembrar que esses decretos vão vigorar até o dia 26 de março, quando poderão ser prorrogados ou suspensos conforme a evolução dos casos de Covid-19 na Paraíba. Esses 3 decretos, obviamente, objetivam conter aglomerações e, consequentemente, conter o coronavírus, buscando minimizar a pandemia aqui no estado. Especificamente com relação ao horário de funcionamento do comércio e do serviço de maneira em geral, essencial e não essencial, o artigo 3º do decreto estadual traz a seguinte redação. É importante lembrar que nós estamos estabelecendo esse comparativo porque há mudanças dos decretos municipais em relação ao estadual. Embora os decretos municipais sigam o estadual, sejam orientados pelo estadual, os 2 decretos eles têm mudanças especificamente com relação ao horário de funcionamento do setor de comércio e do setor de serviço. Mas vamos lá. No artigo 3º do decreto estadual, temos o seguinte. Vamos aqui ao artigo 3º. Os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar das 9 até às 17 horas, sem aglomeração de pessoas em suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor. Ou seja, pelo decreto estadual, em seu artigo 3º, os estabelecimentos de serviço e de comércio, de maneira geral, essencial e não essencial, poderão funcionar das 9 até às 17 horas, recebendo clientes em suas dependências. Agora, isso somente de segunda a sexta-feira, porque nos sábados e domingos até o dia 26 somente poderão funcionar atividades comerciais e de serviços consideradas essenciais. Então, o comércio e o setor de serviços, de maneira em geral, funciona de segunda a sexta-feira e nos sábados e domingos somente estabelecimentos de serviço e comércio considerados essenciais, e aí reside a novidade desse novo decreto estadual e que foi seguido pelos decretos municipais. Mas há diferenças de funcionamento, especificamente com relação ao horário do setor de comércio e serviço no correr da semana. Vamos ao decreto da Prefeitura de Itaporanga para saber o que esse decreto diz em relação ao funcionamento do comércio e do setor de serviço no correr da semana, ou seja, de segunda a sexta-feira. É o decreto 013 de 2021, publicado no dia 11 de março, portanto, ontem. Vamos lá. O artigo 5º desse decreto da Prefeitura de Itaporanga estabelece que os setores de comércio e serviço poderão funcionar das 6 às 17 horas, ou seja, a partir das 6 da manhã até às 17 horas, os setores de comércio e serviço poderão funcionar no município. Portanto, há aí, como perceptível, uma mudança de horário em relação ao decreto estadual. Enquanto o decreto estadual estabelece o funcionamento a partir das 9 horas, o decreto da Prefeitura de Itaporanga estabelece o funcionamento a partir das 6 da manhã até às 17 horas, de segunda a sexta-feira, como já relatado. Vamos ver aqui o decreto da Prefeitura de Conceição para sabermos o que ela diz sobre o funcionamento do seu setor de serviço e comércio. É o decreto 016 de 2021, também publicado ontem e republicado oficialmente hoje.
está aqui no seu artigo 3º, né? No seu artigo 3º. Artigo 3º do decreto da Prefeitura de Conceição. O setor de serviços e o comércio poderão funcionar das 7 até às 17 horas de segunda a sexta-feira. Portanto, como perceptível, já disse e repito, há uma diferença dos decretos municipais em relação ao estadual sobre o horário de funcionamento do setor de comércio e serviço no correr da semana de segunda a sexta-feira, né? Enquanto Itaporanga é a partir das 6 horas até às 17, Conceição é a partir das 7 horas até às 17. Há uma similaridade entre os decretos de Itaporanga e Conceição com a diferença de apenas 1 hora, né? Itaporanga, o comércio poderá começar a funcionar mais cedo. O Estado, a partir das 9 horas somente. Agora, é bom esclarecer que o que vai vigorar para Itaporanga e Conceição, são os decretos municipais. Os decretos municipais que foram instituídos exatamente para modificar algumas coisas, modificando algumas coisas no decreto estadual. Bom, tem um setor comercial que tem um horário de funcionamento específico, e isso não é novidade porque vem desde o decreto estadual anterior, desde os decretos municipais anteriores. E que estabelecimentos comerciais são esses? São os bares, lanchonetes e restaurantes. Vamos voltar aqui ao decreto estadual, porque ele trata sobre isso no artigo 2º. Vamos lá. No artigo 2º, estão aqui. Os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com atendimento em suas dependências das 6 da manhã até às 16 horas, ou seja, das 6 da manhã até às 4 da tarde. E a partir das 4 da tarde até às 21 horas e 30 minutos, ou seja, até às 9h30 da noite, somente com atendimento em domicílio e pronta entrega. Portanto, bares, lanchonetes, restaurantes, das 6 às 16 e a partir das 4 da tarde até às 21h30, somente para pronta entrega e entrega em domicílio. Isso não é novidade porque vem desde o decreto anterior. Esse novo decreto reforça isso e os decretos municipais de Itaporanga e Conceição seguem integralmente também o estabelecido com relação aos bares, lanchonetes e restaurantes no decreto estadual. Há também um setor de serviço que tem um horário específico de funcionamento. E eu quero dar uma observada aqui. Está no artigo 6º do decreto estadual. O artigo 6º do decreto estadual. Vamos a ele, não é? Esse artigo 6º, ele estabelece o funcionamento em horário específico para alguns setores de serviço. Poderão funcionar observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria de Saúde e pelas Secretarias Municipais de Saúde as seguintes atividades. Isso de segunda a sexta-feira, pessoal, de segunda a sexta-feira, né? Porque de segunda a sexta-feira funciona o comércio e serviço em geral, essencial e não essencial, nos horários que nós já estabelecemos e alguns estabelecimentos de serviços e de comércio com horários específicos. Por exemplo, salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social, das 9 até às 17 horas. Isso é o decreto estadual. Academia até às 21 horas. Escolinhas de esporte destinadas a crianças e adolescentes até às 21 horas. Instalações de acolhimento de crianças como creches similares, hotéis, pousadas e similares, construção civil, call centers, indústria. Então vamos ver o que diz os decretos municipais de Itaporanga e Conceição, especificamente com relação a esse setor de serviço. Vamos começar aqui pelo decreto da Prefeitura de Itaporanga, não é? Bom, o que é que diz?
o decreto da Prefeitura de Itaporanga, que é o que deve vigorar no município. Diz o seguinte: salões de beleza, barbearia e demais estabelecimentos de serviços pessoais poderão funcionar no horário das 6 às 17 horas. Portanto, também há uma mudança em relação ao decreto do Estado. Enquanto o decreto do Estado, esse funcionamento seria a partir das 9 horas, no decreto municipal de Itaporanga, salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais a partir das 6 até às 17 horas, de segunda a sexta-feira, o mesmo horário do comércio e do setor de serviço em geral, né? Academia das 5h30 às 21 horas, uma mudança aqui de horário, escolinha de esporte até às 21 horas, instalações de acolhimento de crianças como creches similares fica até às 17 horas, hotéis, pousadas também poderão funcionar normalmente, construção civil aqui em Itaporanga das 6 até às 17 horas, indústria funciona também e, portanto, há uma mudança de horário em relação ao decreto do Estado, né? Mas vamos ao decreto da Prefeitura de Conceição para vermos com relação ao funcionamento específico desse setor de serviço. Vamos lá. No artigo 4º do decreto da Prefeitura de Conceição, o funcionamento de salões de beleza, barbearia e demais estabelecimentos de serviços pessoais, eles vão funcionar em Conceição, conforme o decreto municipal, das 7 até às 17 horas de segunda a sexta-feira. Portanto, pessoal, a exemplo de Itaporanga, esses estabelecimentos de serviços vão funcionar no horário do comércio e do setor de serviço em geral, né? Das 7 até às 17 horas, né? Em Conceição, as academias podem funcionar até às 21 horas, com presença no máximo de 10 pessoas por turma, né? Com horário agendado. E, portanto, hotéis, pousadas também vão funcionar, indústria, enfim, só há uma diferença de horário em relação à questão do Estado sobre academias, salões de belezas, salões de belezas e demais estabelecimentos de serviços pessoais. Mas há um outro objeto dos 3 decretos que eu queria comentar para o encerramento dessa nossa fala, em relação à Feira Livre, o funcionamento da Feira Livre, né? O que é que diz o decreto estadual em relação ao funcionamento da Feira Livre? Vamos lá, está aqui no artigo 8º. O artigo 8º do decreto estadual, ele estabelece o que pode funcionar nos finais de semana, sábados e domingos até o dia 26, porque, como já disse, somente os setores de serviços e comércios essenciais que poderão funcionar aos sábados e domingos até o dia 26, né? Então, o decreto estadual ele estabelece alguns setores de serviços e comércios que poderão funcionar nos sábados e domingos, né? Estabelecimentos médicos, hospitalares, né? Todos os serviços de saúde, veterinários também, clínicas veterinárias, né? Combustíveis, hipermercados, supermercados, mercados, açougues, peixarias, padarias, né? Enfim, eles podem funcionar, obviamente, sem consumo no local, né? Então, outros serviços essenciais, como energia elétrica, água, também poderão funcionar nos sábados e domingos, não é? Segurança privada, enfim. Agora, as feiras livres, conforme o decreto estadual, também poderão funcionar nos sábados e nos domingos. Está aqui. É o inciso 14. É o inciso 14. Inciso 14 do artigo 8º do decreto estadual. Feiras livres. Está aqui. Né? Poderão também funcionar, são comércios populares que também poderão funcionar nos
sábados e domingos. Só que também aí há uma mudança nos decretos estaduais, nos decretos municipais. Por quê? Porque os prefeitos, tanto de Itaporanga quanto de Conceição, através desses decretos, eles anteciparam a Feira Livre para a sexta-feira. Então, a partir dessa sexta, hoje, portanto, dia 12, e até o dia 26, as feiras livres serão antecipadas. Pelo decreto estadual, como vocês observaram, não havia necessidade dos prefeitos anteciparem essa feira livre, mas houve a antecipação e, portanto, vão funcionar, as feiras livres vão funcionar antecipadamente nas sextas-feiras, não é? Há uma tradição, tanto em Itaporanga quanto em Conceição, das feiras livres serem nos sábados, aos sábados, né? Mas com esses novos decretos, elas serão antecipadas, né? Vamos ver se a gente encontra aqui o artigo que fala sobre antecipação da Feira Livre da Prefeitura de Itaporanga. Está aqui no artigo 7º, no período compreendido entre... Artigo 7º, né? No período compreendido entre 11 e 26 de março de 2021, a Feira Livre será realizada nas sextas-feiras das 5h30 até às 14 horas. Das 5h30 até às 14 horas. Portanto, há uma antecipação da feira pela Prefeitura de Itaporanga e isso vai até a sexta-feira. Aliás, isso vai até o dia 26, pelo menos até o dia 26, né? Porque pode esse decreto ser prorrogado ou não. Assim também como na Prefeitura de Conceição, que igualmente antecipou sua Feira Livre para a sexta-feira, né? Está aqui, né? É o artigo 4º do decreto da Prefeitura de Conceição. Aqui, ó. As feiras livres até às 13 horas, né? Até às 13 horas, mas antecipada, daqui o parágrafo único. Antecipada dos sábados para as sextas-feiras durante a vigência do decreto, nos dias 12, 19 e 26 de março. Portanto, nos sábados, dia 12, 19 e 26 de março, a Feira Livre será realizada antecipadamente. Então, pessoal, são alguns comparativos, né, entre o decreto estadual e os municipais, que obviamente seguiram o estadual, mas com algumas mudanças de funcionamento, algumas mudanças no horário de funcionamento de alguns setores de comércio e serviço e também alguns setores específicos. A todos muito grato pela paciência, né, de nos acompanhar, de nos ouvir, e nós queremos pedir às pessoas que acompanham sempre o nosso canal que possam se inscrever, né, no nosso canal para que a gente possa continuar produzindo conteúdos úteis para a comunidade. Muito obrigado a todos.